Continuando as nossas meditações, em Deuteronômio 23, do 9 ao 14, é dada uma série de instruções para os israelitas no que diz respeito a como se comportar em tempos de guerra. É importante a gente entender que naquelas gerações onde as pessoas viviam de guerrear, os jovens, os homens, quem nascia com sexo masculino teria de passar, e até hoje, se eu não me engano, ainda é assim em Israel, eles têm de passar pelo treinamento da guerra, porque na condição de, digamos assim, serem povo escolhido e o estigma que isso lhes colocava de sofrer ciúmes em relação a outros povos, além de ser uma cultura onde pessoas viviam guerreando fisicamente, já que hoje as guerras são muito mais virtuais, né? São aquela coisa à distância, aquela demonstração de tecnologia, mas na época que a coisa era física. Aí a pessoa tinha a opção ou de guerrear, e aí a guerra era misturada com a prática de esporte, matava-se por esporte para demonstrar masculinidade, virilidade, ou tinha aquela questão do cultuar, o exercício físico, os cuidados com o corpo, o cuidado de si lá dos gregos, tinha a ver também com a adoração, com a veneração. Daí muito daquilo que a gente conhece hoje como esporte, na verdade são resquícios de antigos cultos, né? Jogava-se, por exemplo, futebol era com a cabeça do inimigo, não com a bola de futebol. O jogador que fazia o gol, ele era adorado como uma divindade, né? Daí o grito do gol hoje ter esse resquício de culto, né? Aliás, o próprio futebol carrega muito ainda essa arquitetura do culto, né? Essa liturgia da adoração, da veneração. As pessoas se matam, as pessoas se quebram, porque o esporte acaba dialogando com algo de muito religioso e, consequentemente, muito libidinal, muito inconsciente, muito do princípio do prazer que existe na humanidade, na estrutura psíquica dos seres humanos. Então, numa cultura que ficava nesse pêndulo, né, de guerrear ou praticar atividades físicas em nome de cultos, Deus tinha que preparar Israel para responder àquela cultura. Vocês são um povo do tal do único Deus, é um povo escolhido, queremos ver quem é Deus aqui. Então, isso já era motivo para a guerra, eles viviam precisando treinar para a guerra. Agora, de qualquer maneira, nós que não precisamos mais desse treinamento para esse tipo de guerra, precisamos, por outro lado, acolher os princípios que estão aqui, precisamente em Deuteronômio, no capítulo 23, do 9 ao 14. Leiamos. Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. É importante pensar que a coisa má aqui é coisa má em relação ao estado de guerra, ao estado de disciplina, porque as coisas não são em si mesmas más. Mas, por exemplo, se você está em momento de disciplina, não vai dar para namorar em período de disciplina. Não é momento de descontrair, é momento de concentrar-se. É isso que a gente chama aqui de coisa má. Aí ele vai relacionar algumas coisas. Se houver entre vós alguém que por motivo de poluição noturna não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá nele. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água e, posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde irás. Então, a primeira disciplina tinha a ver com os fluidos masculinos naquela época, né? Que a mulher nem entrava aí nessas questões sociais de disputas de guerra. Mas aí, olha, a mera emissão de sêmen era visto como coisa má ou coisa impura em estado de guerra, ou também em momentos de culto. Não era que a ejaculação fosse impura ou a menstruação. Eles eram impuros no sentido de, não de representar pecado, mas de representar o seguinte: não é cabível num povo que era nômade
ou que ia habitar em um lugar de higiene precária, você ir para um culto, sei lá, de 10 mil pessoas, e ali, considerando aquela precariedade das higienes, você ter ali entre 10 mil pessoas reunidas, sei lá, 4 mil mulheres menstruadas. A gente precisa fazer essas leituras para não transformar impureza, nesse caso aqui, em pecado, em questão de salvação, em questão de situações eternas. Não. É impuro em relação àquele momento, ou da cerimônia, ou da guerra. Assim também o homem que tivesse a emissão de sêmen, por que ele era visto como impuro? Porque ainda tinha aquela ligação daquela geração de ligar tudo que tinha a ver com sexualidade, com fertilidade, a questões religiosas. Hoje nós temos alguns indícios, por exemplo, em religiões mais indianas, digamos assim, mais hinduístas, onde determinadas religiões, por exemplo, as pessoas mergulham em água que em si mesma já é toda suja, a história lá do rio Ganges, água suja, com corpos em putrefação boiando, e as pessoas interpretam que aquilo ali vai purificar a alma delas. Não vamos discutir aqui essa faceta de algumas religiões hindus, mas a gente precisa entender que Israel tinha essa questão da lógica. Olha, é momento de disciplina. Espermatozoide, ou esperma, ou sêmen, não vai trazer macheza para você em momento de guerra. Vai trazer a impureza, vai trazer a indisciplina. Então, teve a ejaculação noturna, seja porque lá o motivo tenha sido poluição, né? Você teve que ficar num lugar fora o dia inteiro, e à tarde você ia se banhar, porque à tarde era a hora do sacrifício dos judeus, era no final da tarde que eles sacrificavam. Então, começava-se o culto, e aí naquele culto o guerreiro era purificado para continuar na guerra. O segundo critério é até engraçado. Toda vez que a Sônia, a minha esposa, lê essa passagem comigo, quando a gente lê a Bíblia juntos, ela ri até, né? Que é engraçado. Olha. Dentre as tuas armas terás um porrete, como diria alguém mais formal. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te baixares fora, cavarás com ele, envolvendo-te, cobrirás o que defecaste. Resumindo, a risada da Sônia. Você tinha que andar com um porrete, pensando que aquilo ali era areia, chão, não era asfalto, né? Então você fazia sua bela caquinha, com um porrete você cobria as suas preciosas fezes, né? E aí vem um reforço. Versículos 13 e 14. Versículo 14 agora. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar-te os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Então nós temos basicamente dois critérios. Emissões de sêmen, ou seja, teor sexual e o teor do excremento. Essas coisas precisavam de seus critérios, primeiro por causa do que aquelas religiões faziam à época, e segundo, porque a gente encontra aqui nos critérios dados à nossa intimidade a liberdade da disciplina. É com isso que eu quero ficar aqui. A gente está numa geração onde se confunde muito liberdade com qualquer falta de critério. E na verdade, como já diz o provérbio lá do Siddhartha, do budismo, né? Disciplina é liberdade. O problema é que, como nós temos essa tendência dual, a gente vive nesse pêndulo. Ou você tem aquela disciplina dos monges, ou você tem aquela indisciplina dessa geração que não sabe o que é se comportar com critério para nada. E aqui quem fala com vocês é também um professor. Os professores sabem o que é sofrer por falta de disciplina, porque o aluno entende que liberdade é ele nem aprender, porque se liberdade é só eu aprender aquilo que eu quiser, ninguém quer aprender. Não faz parte do ser humano o aprender espontaneamente. Daí a raiz de 3 palavras, né? Disciplina, discípulo e educação, tem a ver com essa coisa de a gente ter de sair da natureza e entrar para a cultura. O ser humano ele não nasceu para ser só natural. Não existe ser humano que seja só natural.
Todos nós aqui, ó, estamos amparados pela nossa segunda natureza, que é a cultura. Né? Você está vestido, você elaborou ciência, ou se não gosta de ciência, vive dela, ciente a conhecimento, já é sair da natureza para a cultura. Na natureza tudo é via instinto, na cultura tudo é via conhecimento, transformação da natureza, a capacidade de criar a realidade humana. Só que embora a gente nasceu para ser cultura, a gente não gosta disso. O único caminho que a gente tem para sair da natureza para a cultura é a disciplina, que vem do quê? Da instrução, do desejo de aprender e também da manutenção da ordem, porque se não houver critérios, não tem disciplina. Disciplina e critérios são sinônimos. Daí também a palavra educação, que é você colocar a pessoa no caminho. Tem o seu contrário também, que é a sedução, que é você tirar a pessoa do caminho. Mas isso quando se trata de questões de disciplina. Porque aqui, ó, ninguém pode dizer que nessa passagem Deus está falando contra os fluidos naturais humanos, espermatozoides, e nem que Deus está falando contra o excremento humano, fezes. É que eles têm o seu momento, a sua hora para acontecer. E como quando você vai a uma guerra ou uma disciplina, você leva consigo os seus fluidos naturais e a sua necessidade de discrição, Deus coloca critérios. Porque nem o mais indisciplinado que você conhece tem o prazer de chegar aqui em público e falar: não, não é nada de disciplina, não, eu vivo na liberdade, eu sou autêntico, olha aqui o papel higiênico que eu usei, ó, aí mostra para você a marca. Ninguém quer saber disso, porque a vida em solenidade, seja o culto, seja a guerra, ela exige disciplina. Então é disso que eu queria falar com você e meditar rapidamente aqui 5 coisinhas que a gente pode tirar aqui desses critérios de Deus em relação às emissões masculinas e aos excrementos em geral. Primeiro, nós não vivemos em guerra, mas a gente precisa se exercitar. Naquela época, as disputas, as pelejas faziam com que todo homem se exercitasse. No Brasil a gente ainda tem essa questão ainda de ter de servir ao exército. Isso tudo é muito debatido, porque quando você vai analisar mesmo o exército no Brasil é pouco útil, o Brasil perderia qualquer guerra para a qual ele fosse chamado agora. E é ridículo você ter uma constituição de paz ficar vivendo de guerra. Eu acho que, e é só uma opinião pessoal, todo esse dinheiro que é investido no exército brasileiro poderia ser investido em segurança pública, na Polícia Federal, nas polícias militares. Eu concordo com isso e já encontrei gente que me deu esses fundamentos, digamos assim, filosóficos, políticos e sociológicos. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa se exercitar. E daí a questão da educação física, nós que vivemos de tecnologia, né? Eu não precisei caminhar léguas para falar com você, eu estou aqui via tecnologia. Mas eu preciso repor isso de alguma forma, em alguma atividade física. A gente precisa se exercitar. O problema é que o exercício, todo o exercício, ou seja, toda a solenidade, o teatro, o trabalho fora de casa, tudo aquilo que você vai fazer para fora do íntimo, toda a atividade social, ela vai envolver disciplina. E disciplina aqui nesse caso, né, não vou aqui fazer um compêndio sobre disciplina, mas vamos pensar 3 coisas aqui. Primeiro critério da disciplina é a limpeza. Jovens não conseguem ouvir esse discurso, mas olha só, não haverá liberdade se você não passar pela disciplina da limpeza. Tem algum problema com os meus líquidos, com a minha barba, com o meu suor? Não. Mas em momento de disciplina, você precisa cuidar desses critérios, porque senão não vai ter aprendizado. Então a aprendizagem envolve esse critério da limpeza. Envolve que você precisa educar os seus esfínteres, envolve o fato de que você precisa não confundir autenticidade com escracho, com a vida dissoluta, com vomitar nos outros as suas autenticidades. Né? Segundo critério, que aqui está dizendo a separação, porque eles precisavam ficar fora do arraial até o final da tarde
e seria providenciado um lugar fora desse acampamento. Porque se eu preciso conversar com as minhas autenticidades, não dá para ficar na solenidade. Então a gente não pode confundir uma pessoa autêntica com uma pessoa indisciplinada. E eu acho isso bonito que quando você traz isso para a espiritualidade, você nunca vai ver Jesus em público. Canta lá, banana, cheia, não. Jesus, a Bíblia vai falar isso sempre. Ele passava às vezes a noite inteira no monte orando. Ó, separação. Para no outro dia ele se apresentar. Muitas vezes fala, mas cadê? Procuraram Jesus, ele deixou o barco no lugar e vazou. Ele ia para o lugar separado dele, para no outro dia poder estar com os outros. A gente não consegue encarar essa disciplina. Para a gente realmente estar com as pessoas, é necessário que a gente fique num lugar separado, lidando com as nossas questões bem individuais e bem pessoais diante de Deus. Até a tarde. Depois, bora para a guerra. Né? Então, a disciplina envolve separação. E aí, por isso que no Brasil a gente tem péssimos índices de educação. Não posso botar a culpa disso na escola. Os jovens não gostam de se separar. Os jovens não gostam de tirar algumas horinhas para estudar. Se todo jovem que me assiste aqui agora lesse a Bíblia, só um capítulozinho preguiçoso por dia, você acabaria de ler toda a Bíblia em 3 anos e 3 meses. Já era um critério de disciplina. Só que para você fazer isso, você teria que se separar. Eu lembro muito uma cena que eu via na minha infância e adolescência. Minha mãe, depois do almoço, ela falava assim, gente, não estou para ninguém. Aí eu já sabia que ela estava lá na cama dela, lendo a Bíblia. Porque disciplina envolve o separar-se. Né? Terceiro, a disciplina envolve discrição, da qual já falamos aqui. Quem não tem disciplina não sabe ser discreto. E quem não entende o valor da discrição confunde discrição com falsidade. Olha, a falsidade tem a ver com o fato de eu te vender uma coisa que eu não vivo. A discrição tem a ver com o fato de que todos nós temos situações em relação às quais o público não está interessado ou o público não tem nada a ver com aquilo. Ninguém está interessado em ver as impurezas da sua cueca ou da sua calcinha. Ninguém está interessado em saber, né, tem até aquele filme O Mentiroso que brinca muito com isso, né? A pessoa soltou o pum no elevador, a banca autêntica, fui eu. Olha, é uma situação de todo mundo vai reclamar do mau cheiro, mas ninguém quer saber, na verdade, quem foi. Fica todo mundo quietinho e não solte mais na próxima vez. Ou seja, a discrição tem a ver com esse tato de saber que eu posso estar muito mal pessoalmente, mas quem está de fora não precisa ter que arcar com isso que diz respeito apenas a mim. Agora, aquilo que diz respeito ao fato de eu pedir ajuda aos outros, até para isso eu preciso ter critérios. Pode ser essa pessoa desnorteada, que acaba com tudo. As pessoas acham isso bonito, né? Ah, ele é politicamente incorreto. Ah, ele botou para quebrar. Ele fez aquela firula toda e todo mundo gostou. Só que o nome disso é indisciplina. Porque uma pessoa disciplinada, ela não é formalista, mas ela precisa manter determinado grau de formalidade. Então, os 3 critérios para os quais o texto chama atenção é esse critério da pureza, da separação e da discrição. Mas depois, treino é treino, jogo é jogo. Guerrear é para guerrear. Né? Celebrar é para celebrar. Na hora do jogo é para jogar. Tudo dentro das regras que envolvem limpeza, separação e discrição. Porque tudo que envolve o coletivo tem de haver limpeza, separação e discrição. Então, essa é a segunda verdade que a gente tem aqui. A terceira verdade é que disciplina ela não significa ausência de espontaneidade. São apenas situações específicas. Na guerra, no jogo ou no culto, eu preciso ser uma pessoa criteriosa. Agora, também aconteceu isso muito no Brasil ou no mundo no século XIX, né? As pessoas na intimidade eram todas formais, quer dizer, era tanta disciplina que acabou-se a espontaneidade. Não, eu quero comer na minha casa plantando bananeira, estou dentro de casa. Agora, se eu estou almoçando com os outros, o que custa? Alguém tem que conviver com chulé ou alguma coisa assim? Não, por que eu não posso ser cerimonioso em público? Isso não é falsidade. Isso é respeito àquilo que não é íntimo seu. Né? Então,
disciplina não é ausência de espontaneidade. A gente precisa ter disciplina para celebrar, mas a gente também precisa ter nas nossas orações o derramar do nosso ser diante de Deus, o carinho meloso com os nossos entes queridos, né? Agora, existem coisas que não dá, são insuportáveis. Cada coisa no seu lugar, né? A quarta coisa, que se disciplina não significa ausência de espontaneidade, por outro lado, quem vive só de disciplina ou só de espontaneidade não vive. Né? As pessoas que vivem sempre de disciplina, elas realmente se isolam, não vivem. Pode até deixar alguma coisa produzida aí, mas essas pessoas estão condenadas a morrerem cedo. E as pessoas que vivem só daquilo que tem vontade, né? Tem até uma canção que fala isso: nem sempre faço o que é melhor para mim, mas nunca faço o que não estou a fim de fazer. É lindo cantar isso, mas a verdade às vezes a disciplina é o carro que vai te levar para aquilo que você está a fim de fazer. Por isso que as disciplinas na escola se chamam disciplina. Se você quer ser, sei lá, um psicólogo, um médico, um consultor, e aí tem coisas ali que você não gosta muito, mas são aquelas coisas que você não gosta que vão te conduzir àquilo que você gosta, àquilo que você nasceu para fazer. E às vezes um aluno não entende isso. E às vezes até um jovem vocacionado por Deus não entende isso. Então, quem vive só de disciplina ou só de espontaneidade, não vive. Não vai para a guerra. E é isso que Deus diz aqui no último versículo, né? Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento, para te livrar e para entregar-te aos teus inimigos. Ou melhor, para entregar-te os teus inimigos, né? Para dar vitória a eles. Portanto, o teu acampamento será santo. O que significa isso? Que o livramento de Deus demanda a nossa disciplina. Deus dá o livramento. Agora, olha que interessante. Ele dá livramento e recomenda: olha, eu posso até dar livramento a vocês, mesmo você sendo um bando de indisciplinados. Mas acontece que uma coisa é você ser livrado, outra coisa é você serem pessoas evoluídas, pessoas que se desenvolveram, pessoas que aprenderam a amar. E o que é aprender a amar? É agir em público como o público exige que se haja em público, e agir no particular como a espontaneidade exige que você haja no particular. E aqui eu não estou falando de esconder pecado, nem de publicar pecado. Aqui eu estou falando de você saber fazer as coisas conforme a espontaneidade exige e conforme a publicidade exige. Né? Essa questão da publicidade é tão séria que às vezes tem gente que nem assiste esses meus vídeos pela qualidade de som que eu estou produzindo. Eu tenho limitações materiais para produzir isso. E aí às vezes o som não é apetecível a quem tem critérios de imagem, de sonoridade, etc. E aí é claro, cada um consegue fazer as leituras carinhosas que puderem ser feitas. Mas isso não anula o fato de que eu preciso de critério de disciplina. Ou seja, quem vive só de disciplina ou só de espontaneidade, não vive, não vai produzir, não vai viver. E o Senhor, Ele demanda a nossa disciplina, porque Ele não quer apenas nos livrar. O maior livramento de Deus em nossas vidas é fazer os indivíduos à altura do varão perfeito. O que é a altura do varão perfeito? Jesus Cristo, homem. Ele era o homem que transformou a água em vinho da melhor qualidade, porque o casamento exigia que se fizesse assim. Casamento sem vinho, que graça que é essa? Nem a festa nem a vida não rola sem um vinho, sem uma alegria. Aí, Jesus Cristo, homem, cheio do Espírito Santo, ou Deus homem, bem-vindo a esse paradoxo, o Deus que se fez homem, e o homem cheio do Espírito Santo, numa festa de casamento, transformou a água em vinho. Por outro lado, o Deus que se fez homem, ou o homem mais cheio do Espírito Santo que a gente conhece, Jesus de Nazaré, ele disse: certas castas não saem a não ser com oração e jejum, te chamando para a disciplina. Né? E aí é claro, não é que eu vou jejuar para expulsar demônios, mas quer dizer que se expulsar demônios envolve uma guerra, eu já deveria ter uma vida de diálogo com Deus, oração e de disciplina, jejum.
Às vezes não tanto para poder expulsar o demônio que sai no nome de Jesus, mas às vezes para expulsar de mim essa incredulidade, essa apostasia de achar que é com o meu poderio, com o meu braço, com a minha força é que eu consegui as coisas, porque tem essa armadilha aqui. Deus está dizendo, eu livro vocês, sejam disciplinados. Aí a gente esquece de Deus e fica com a disciplina. E essa casta de confiar nos meios humanos, na disciplina, não sai a não ser com oração e jejum, diria Jesus. Por outro lado, essa casta de estar diante do trono para não encarar a vida, né? Que às vezes a maneira mais devassa de não se fazer a vontade de Deus é ficar diante do trono. Aí as pessoas cantam, oram, adoram, são espontâneas, têm comunhão com Deus. Para quê? Para não viver, para não encarar a guerra, para não ficar, para não estudar. Conheço gente, eu sou profeta do Senhor, então não vou estudar não para que eu receba tudo de Deus. Isso é indisciplina. Porque Deus diz, eu vou proteger vocês, eu vou entregar nas mãos os inimigos nas mãos de vocês. Por isso, sejam pessoas de critério. Cuidem dos seus esperminhas, cuidem das suas caquinhas. Não vivam só de disciplina, não vivam só de espontaneidade. Vivam em mim. É o convite do Eterno para todos nós. Mas este é o princípio. Disciplina é liberdade. Como o país, o Brasil neste momento precisa acolher isso. Como o país precisa parar de admirar gente que sempre foi vagabunda, que sempre viveu do poder público, que agora está no poder, na presidência, que fala o que quer, que não tem disciplina nenhuma, e as pessoas adorando o anticristo. E aí Deus chega e fala, não, vão estudar. Se você vai ganhar dinheiro ou não com isso, é outra coisa. Melhor do que ganhar dinheiro é ser um ser humano pleno, cheio do Espírito Santo. E dificilmente quem é cheio do Espírito Santo não terá uma prosperidade material. Terá. Seja a prosperidade de ter os bens que você queria, seja a prosperidade de ser livrado da morte, quando aparentemente não se tem recursos nenhum para viver. Mas, seja lá o que for, isso tudo exige que em Cristo você seja espontaneamente disciplinado e disciplinadamente espontâneo. São dois lados da mesma moeda, perspectivas diferentes do homem que vai crescendo, ou da pessoa que vai crescendo segundo a estatura do varão perfeito, o nosso Senhor de Nazaré.